Senhor Jesus, amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Mateus, né, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, né, a partir do versículo 22. Tenho certeza que você, na sua vida cristã, já leu, já ouviu essa passagem, né, já meditou nela, né, e tenho certeza que ela também já despertou em você fé, esperança e algo que só o Espírito Santo ele pode dar, né? Que é vida e vida com abundância. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 22 em diante. Logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" Gritaram de medo. Neste instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." E disse Jesus: "Venha." Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Quando, porém, sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé? Por que duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." Amém? Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por estar na tua casa nesta quarta-feira. Num momento, Senhor Jesus, onde nós nos colocamos com humildade, com amor e com fé na Tua presença, Pai. Eu acredito que os cultos de quarta-feira, ó Deus, são cultos de intercessão, são cultos, Senhor, diferenciados, porque nós temos, Senhor Jesus, a liberdade de estar aqui contigo e podemos, ó Senhor Jesus, aprender da Tua palavra e interceder, ó Pai. Que no nome de Jesus, os Teus filhos que aqui chegaram, eles sejam abençoados pela fé que eles têm, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, se eles estiverem enfrentando alguma dificuldade, algum problema, que nesta noite seja apresentado a Ti e a Tua bênção que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre as suas vidas em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. É um prazer estar aqui com os irmãos. Acho que é a segunda quarta-feira que eu já estou aqui, né? Que eu venho aqui em 2 meses, né? Da última vez que eu estive aqui também, nós estivemos falando da palavra de Deus, foi muito bom, oramos, né? E eu vi aqui o resultado aqui do irmão Pimenta fazendo uma ação social que a gente tinha conversado lá na porta. Falei, tem um espaço enorme. Fiquei muito feliz de ver vocês aqui utilizando a igreja como um meio, né, de salvação. Tem que ser assim mesmo, irmãos. Se tiver que remover todos os bancos para que as pessoas lá de fora entrem aqui e possam ser abençoadas, recebam oração, às vezes um aconselhamento, irmãos, isso não tem preço. Não tem preço. Sabe, não é a pipoca, não é o cachorro-quente, não é nada disso que traz alegria. O que traz alegria é o Espírito Santo de Deus. É Ele que entra. A pessoa entra aqui, o fato de você abrir as portas para ela entrar, ela já está sendo abençoada. Né? Porque a gente tem alguns relatos na Bíblia que aonde os homens de Deus passavam, as pessoas eram curadas. Então, aonde a pessoa chega e tem a presença de Deus, ela é curada.
ela vai ser curada. Isso é uma evidência na vida do cristão. Se você vai num hospital, às vezes você vai lá orar por um enfermo, e você não ora só por um enfermo. Já aconteceu comigo que eu tive que orar por quase 20 leitos de UTI, irmãos. Às vezes você sai assim, é no atacado, né? Você tem que vir orando por um, cada um com um problema, cada um com uma dificuldade, mas você foi lá para orar por uma pessoa, mas aí você tem que orar por todas. Não dá para você sair de lá só orando por uma pessoa. É no mínimo 20 pessoas que você ora no hospital. No mínimo 20. Até que um fala assim, ó, o senhor tem que ir embora que acabou o horário. Né? Já deu o horário. Né? Então a gente fica feliz por isso. E continua, irmãos. Façam isso uma vez por mês. Sejam conhecidos no bairro de vocês. A igreja ela tem que ser conhecida, ela tem que ter ação. Né? Ela tem que ajudar, tem que assistenciar, seja com cesta básica, seja no aconselhamento, qualquer coisa, sabe? Tem tanta criança que outro dia eu passei lá, viu? Eu falei, tem tanta criança aí embaixo jogando bola, meu. Deus quer salvar essas crianças também, né? É que às vezes a gente só quer a salvação para nós, mas não é só para nós. A salvação é para todos. Quando a gente entende isso, a nossa concepção de evangelho ela muda, sabe? A gente já não fica mais naquele evangelho onde a gente só ouve. A gente vai para o evangelho onde a gente fala. A gente, sabe, transmite o que nós recebemos. Amém? Bom, nós lemos uma passagem aqui, né, em que Jesus andou em cima da água. E eu confesso a vocês que antes de conhecer Jesus, se eu lesse essa passagem, eu ia falar que isso era uma piada. Iria. Porque quando nós não conhecemos a Deus, tudo para nós é superficial. Você consegue imaginar uma pessoa andando sobre as águas? Para sim, e pense numa pessoa caminhando sobre as águas. Consegue imaginar você andando sobre as águas? Indo ao encontro de Jesus? Hein? No sonho, tem pessoas que eu já ouvi falar, eu estava sonhando, eu fui andando sobre as águas ao encontro de Jesus, sabe, um lugar maravilhoso, né? E pessoas contam isso. Mas é difícil, na ciência, explicar esse fenômeno da Bíblia, que isso é um milagre, é um prodígio, é um milagre, é uma coisa extraordinária que aconteceu ali com os discípulos. E os discípulos tiveram essa oportunidade de ver isso. Eu tenho certeza que você não viu ninguém andar sobre as águas, mas você já viu coisas extraordinárias que o Senhor já fez. Né? E é isso que essa passagem nos remete. A gente percebe que Jesus, ele está lá com o povo, está curando, está ensinando, está com os discípulos, e você percebe que Jesus, ele tem um momento que ele vai falar aqui no texto, que ele fala assim, ó, ele despede os discípulos, fala assim, ó, vai na frente no barco, parece que aquele lá, Jesus já estava prevendo isso, com os discípulos, falou, ó, vai na frente, porque eu vou ficar aqui e despedir a multidão. Ele despede a multidão, e em seguida, ele sai para orar. Você já saiu do culto e chegou na sua casa e foi orar? Ou você chegou em casa naquela felicidade, alegria, né, que a gente chega, né? Hoje o culto foi uma bênção, foi maravilhoso, mas Jesus quis ficar sozinho naquele momento. A Bíblia diz que ele subiu ao monte e foi orar. Tirou um tempo para orar, né? E desse texto da Bíblia, eu extraí algumas lições para a gente, que a gente tem que ter aqui. A primeira delas, que Jesus nos dá, é que nós temos que ter tempos reservados para a oração. Você precisa orar. Se você quiser andar sobre as águas, o que eu digo andar sobre as águas é andar sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre as enfermidades, sobre os problemas emocionais, sobre os problemas financeiros, problemas de trabalho. Você só vai enfrentar isso quando você passar por cima disso. Porque enquanto ele estiver em cima de você, será peso, será fardo pesado. E Jesus falou, ó, aprenda de mim, que sou manso e humilde, e carrega o quê? O meu fardo, porque ele é suave. Ele é light, vocês vão conseguir carregar. Né? Então ele faz isso. E você olha para esse texto, por que Deus, quando tirou o povo do Egito, não pediu para eles andar sobre o mar? Já parou para pensar nisso? Por que quando eles atravessaram o Rio Jordão, eles tiveram que passar com terra seca? Né? Deus não poderia mandar eles andar sobre as águas. E quando os cavalos de Faraó chegassem, podia ter poupado a vida de Faraó, dos cavalos, não poderia? Poderia poupar tudo isso. Mas ele é Deus, ele faz como ele quer, da maneira que ele quer. Ele é que age. Porque aquele povo era escravo.
aquele povo não conhecia Deus ainda. Aquele povo só ouviu falar de Deus. Ficaram 400 anos. Eu e você, eu tenho 24 anos de promessa, de evangelho, convertido, sim. Então, eu já conheci muita coisa do evangelho. Então, quando fala de sinais, prodígios e maravilha para mim, eu fico maravilhado, eu fico contente, eu consigo entender, eu consigo decidir. Mas falar isso para uma pessoa que não sabe, que não conhece nada, nunca viu um milagre, nunca viu nada, ela vai falar, isso é loucura. Isto é loucura. Mas o povo lá, Deus fez fazer andar por terra seca. E qual foi o milagre que aconteceu lá? O rio se abriu. Foi isso que aconteceu. Aqui, o milagre que aconteceu, Jesus andou sobre as águas. Jesus andou sobre as águas. E você, tem andado? Ou você só tem surfado? Porque tem gente que gosta de surfar, né? Vem a onda, ele surfa, e aí acabou a onda, acabou a fé, acabou a esperança, acabou o amor, acabou tudo. Ele acabou a palavra, nada mais sério. Ele acabou, a onda acaba, ele acaba junto. Mas quando você anda, não, você prossegue para o alvo. E aqui, o alvo dos discípulos era Jesus. Agora eu fico perguntando para você uma coisa, eu quero te perguntar uma coisa. Será que os discípulos gostavam de orar? Porque algumas passagens da Bíblia evidenciam que quem orava era Jesus. Jesus dava o exemplo, mas os discípulos não seguiam tanto esse exemplo. E isso se reflete diretamente no Getsêmani. Quando Jesus está nas suas últimas horas, esperando a morte, ele vai orar, por 3 vezes ele volta e encontra os discípulos o quê? Quantas vezes nós prometemos, vamos fazer campanha de oração, começamos uma campanha, vamos orar às meia-noite, às 3, às 6 da manhã, e aí todo mundo envolve todo mundo. Mas se você pedir para Deus, falar assim, Deus, eu queria ver quem está orando. Eu tenho certeza que você ia sentir a mesma decepção que Jesus sentiu naquela noite no Getsêmani. Porque muita gente vai estar dormindo, muita gente vai estar cansado, muita gente não vai orar, muitos vão falar, para que orar? Eu não posso orar às 6? Eu não posso orar às 7? Você vai encontrar um monte de questionamento. E Jesus dava esse exemplo para os discípulos. Jesus sempre orava. E uma lição desse texto é que você precisa ter certeza de uma coisa: tire tempo para a oração. Se você quiser andar sobre as águas, que eu digo sobre as águas aqui, no sentido figurado aqui, que você ande o seguinte, sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades, você vai surfar sobre eles, mas você vai andar seguindo alguém que não vai te decepcionar lá no final. O vento vai bater forte, sabe? O medo vai chegar, você vai ficar assustado com a situação, mas você sabe que Jesus vai estar lá te esperando, aonde você andar. Então você precisa orar. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter. Porque quando você imagina o seguinte, Jesus pede para os seus discípulos, vá lá para o meio. Não sei se a Bíblia, eu não consigo encontrar um relato de quantas pessoas estavam naquele barco. Não sabe se é um barco com 12, com, sei lá, 6 pessoas, 5 pessoas. Mas a referência que nós temos é que haviam discípulos, homens que andavam com Jesus. E eu tenho aqui convicção de que eu e você que estamos aqui andamos com Jesus. Amém? Nós também estamos nesse barco. Sabe, Jesus às vezes fala para nós, vai, prega o evangelho, e a gente vai entrar em alto mar, vai encontrar o mar revolto, vai encontrar, sabe, situações adversas, mas nós precisamos estar orando, para que quando Jesus se manifestar, não ser um assombro para nós. Porque eu já vi pessoas que Deus fez um milagre e falou, eu não acredito que foi Deus que fez isso. Você já viu a pessoa, aconteceu tal coisa, eu não acredito. Será mesmo que foi Deus? Será que não foi um acaso? Eu sou testemunha de uma cura que eu vivi. Então eu posso dizer, a pessoa fala para mim, você está duvidando? Eu não estou duvidando. Você pode falar o que você quiser, eu tenho os exames lá para provar. E se eu fizer um exame agora, eu provo para você. Está aqui, ó. Durante cada 6 meses eu vou lá e faço o exame. Está tudo normal. Então, essas coisas a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar que Deus vai fazer. Então, o primeiro ponto é saber de uma coisa, se eu orar, eu vou ler mais a palavra. Se eu orar,
eu vou ter mais comunhão com os meus irmãos. Porque quando a gente ora, a gente não enxerga pecado, a gente enxerga pecador, que é diferente. O irmão pode cometer um erro, mas você vai orar por ele, para que ele seja liberto daquele pecado, e para que ele tenha comunhão com o Senhor e contigo também. Né? Você não vai botar mais lenha na fogueira, muito pelo contrário, você vai chegar lá com o extintor do Espírito Santo e vai, jogar aquela nuvem ali para acalmar os ânimos e vai orar, e Deus vai restabelecer a comunhão, restabelecer relacionamentos. Isso acontece muito dentro de família. É muito fácil eu orar por todo mundo. Eu sou presbítero, o presbítero está aqui também, a gente orar por todo mundo. Aí eu pergunto para você, quando a gente chega em casa, às vezes a nossa mulher está precisando de uma, nossa esposa está precisando de uma, nossa mulher é bom, né? Nossa esposa precisa de uma oração e a gente não tem essa sensibilidade. Os nossos filhos precisam de uma oração e nós não temos essa sensibilidade. Mas aqui na igreja nós temos a sensibilidade, nós oramos por 100, 200, 300 pessoas, mas às vezes por 4 pessoas em casa nós não conseguimos orar. Às vezes nós chegamos e falamos, estou cansado. Você já entrou em guerra, em problemas dos outros, onde você orou, você jejuou, né, por tudo aquilo. Aí quando foi um problema dentro da sua casa, da sua família, o que você fez? Você chamou o pastor, né? Você chamou alguém para te ajudar. Mas quando é do outro, parece que a gente vai com mais afinco, com mais fé, com mais esperança. Então, quando você ora, Deus te dá essa direção, Ele te dá a direção aonde você tem que seguir. Ele fala assim, você está andando sobre as águas, mas o vento vai bater forte de um lado, vai bater forte do outro, mas você não vai submergir, você não vai afundar. Sabe, às vezes a gente vê a água, começa a bater na canela, vai para o joelho, mas tem uma passagem na Bíblia que diz que a gente quer procurar, quanto mais profundo a gente vai, mais a gente quer saber de Deus, mais a gente quer conhecer Deus nas nossas vidas. Né? E a palavra, ela nos traz isso. Ela nos traz isso. O segundo ponto, você acredita em prodígios e maravilha? Você acredita? Você tem uma causa que é impossível? Que você já falou, não tem mais jeito? Eu acho que não dá mais para mim. Quem anda com Jesus tem que saber que a última resposta vem do Senhor. A última palavra, a palavra final vem dele. A palavra final vem do Senhor. Jesus, ele sabe, quando ele estava com seus apóstolos, ele era o agente que fazia o milagre. Quando ele delegou aos discípulos, os discípulos foram sem ele, e quando voltaram, os discípulos estavam como? Extasiados. Em teu nome as pessoas eram curadas, em teu nome os demônios eram, expulsos. Senhor, quantas coisas maravilhosas nós fizemos em teu nome. Mas quando eles chegavam perto de Jesus, era uma coisa engraçada. Eles deixavam tudo para Jesus. Falavam, não, Jesus está aqui. Ninguém falava, os apóstolos de Jesus estão aqui. Os discípulos de Jesus estão aqui. Quando Jesus saía de um lugar e ia para outro, Jesus chegou. E ele era reconhecido. Porque milagres começavam a acontecer. Pessoas que estavam submersas ali, Jesus levantava elas, tirava elas do fundo da água e fazia com que elas voltassem a andar. O que é para um aleijado? O que é para um surdo, para um cego e para um mudo? Ver essa situação do aleijado voltar a andar, o cego voltar a ver, o surdo voltar a ouvir, o leproso ver a sua pele como uma pele de bebê. Dá para a gente entender o que é isso? Será que a gente consegue, como cristão, como homem e mulher de fé que nós somos, entender isso acontecendo na vida das pessoas? E a Bíblia diz que acontecia aos milhares ali. Jesus passava, as pessoas tocavam, Jesus curava. Jesus tocava. Enquanto Jesus estava com os discípulos, Jesus, ele fazia tudo. E os discípulos só ficavam na tabela. Essa era a verdade. E na igreja hoje tem muita gente que fica na tabela, ela fica esperando o melhor pregador, ela fica esperando o mensageiro, a melhor palavra, a pessoa que ora, eles ficam esperando,
Porque tem alguém fazendo. Enquanto tiver alguém fazendo, ninguém sai da zona do conforto. Porque senão hoje essa igreja teria que estar lotada. Porque se hoje é dia de orar, dia de falar com Deus, a nossa prioridade hoje seria estar na igreja. Eu não quero dizer que aonde eles estão, eles não serão abençoados. Eu acredito que a tua oração, a tua fé, leva a bênção na casa deles. Mas é propósito, é compromisso, é vontade, é fé. Se nós pegarmos a lista de membros e perguntarmos para cada um deles se eles têm uma dificuldade, eu tenho certeza que no mínimo eles vão apresentar uma. Eu tenho pelo menos umas 20. E se eu vacilar, essas 20 me devoram. E elas me devoram. Os sinais, eles acompanham aqueles que verdadeiramente conhecem Jesus. Quando Jesus foi ao céu, né? Subiu aos céus, ele deixou para vocês, em meu nome. E ele falou ainda, todo poder e autoridade é-vos dado. Diz que você pegaria a serpente, colocaria a mão sobre os enfermos, eles seriam curados, expulsaria demônios, e sabe, nenhum mal te sucederia. Só que para isso você tem que ter fé. E não existe fé se você não tiver contato com o seu Criador. Não existe. Você precisa ter momentos com Ele. Momentos que você precisa falar com Ele, você precisa chorar com Ele, como Jesus fazia. E tudo isso acontece na oração. Vem a oração, da oração vem o quê? Por que quando as pessoas falam, ora por mim, porque eu estou precisando? Porque ela vê em você um homem e uma mulher de Deus. Alguém já chegou para mim e falou, ora por mim, porque eu preciso de oração? Não sei se você não é pastor, não é nada, mas você fala que frequenta a igreja, põe meu nome no livro de oração. Hoje nós temos muito hábito de escrever um caderno de oração, fazer um bilhete, né? E colocar e orar. Lá em Taipas a gente tem 5 cadernos, a gente vai anotando os pedidos de oração e a gente vai orando. E à medida que esses milagres vão acontecendo, a gente vai tirando do caderno e as pessoas cada vez mais pedem para a gente orar. E aí eu me pergunto, por que essas pessoas não oram? Porque essas pessoas não estão no mesmo lugar, às vezes, ali na igreja, orando, buscando também, para que a bênção chegue através dela, não através de outra pessoa. Porque é mais fácil pedir para alguém do que se esforçar. Não é mais fácil a gente pedir do que a gente se esforçar? Todo mundo, se você pudesse todo dia receber o seu prato de comida, o seu café da manhã na cama, você não gostaria de receber? Não é gostoso, não é bom, é maravilhoso. Mas a gente precisa se esforçar também. E Jesus, ele faz essa maravilha para os discípulos. E quando eu digo para você que quando a gente não está ligado com Deus, quando nós, às vezes, Deus faz um milagre, nós não achamos que não foi Deus, acha que não foi Deus que fez, ou não é Deus. Isso acontece, irmãos. Acontece. E isso é evidente aqui com os discípulos. E uma terceira coisa, uma das lições que nós tiramos aqui, o medo e a distração roubam a nossa fé, a nossa esperança e a alegria. Os discípulos, eu tenho certeza que estavam lá no barco contando de todos os milagres que Jesus fez. Eu imagino aquele papo. Poxa, você viu aquele aleijado rapaz, você viu o que Jesus fez? Só segurou na mão dele e ele levantou. Você viu aquele leproso? Jesus só passou a mão sobre ele, de repente a pele dele virou a coisa mais... Você viu aquele cara do tanque? O que Jesus fez com ele? Todo mundo esperando que ele fosse se jogar lá, esperando o anjo passar, mas Jesus vai lá e fala para ele levantar. Nossa, e aquele cara que entrou pelo telhado? Que os irmãos pegaram ele, os homens de fé pegaram, abriram o telhado e jogaram ele lá no meio de Jesus, lá e falaram, Jesus, ó, e Jesus falou para ele, toma o teu leite e vai embora. Eu acho que o papo era esse, irmãos. Era contando bênção, contando os milagres, de como seria lá no céu, quem seria o primeiro, quem seria o segundo. Eu acredito que é assim, porque quando a gente vê sinais, prodígios e maravilhas, irmão, nós ficamos em transe, porque nós falamos, caramba, se Deus fez isso agora, o que Deus não pode fazer lá na frente?
através das nossas vidas. E os discípulos estavam ali no maior papo, conversando, distraído, e de repente, vem um homem andando sobre as águas. Tem pessoas que se assustam, né? Ver vultos, essas coisas, né? As pessoas se assustam. Agora você imagina você no meio da água, ver um vulto lá andando. E a Bíblia diz que os discípulos gritaram de medo. Sabe o que é medo? Sabe, cadê aqueles homens que estavam falando de milagres? Cadê aqueles homens que estavam falando de cura, libertação, de salvação, de evangelho? Cadê? Desapareceu tudo. A Bíblia diz que eles ficaram assombrados. E Jesus tem que falar para eles, se acalma, senão vocês vão ter um infarto aí. Porque a primeira coisa que acontece, irmãos, quando a gente tem medo, o nosso corpo, ele reage. Dá frio na barriga, tem gente que tem dor de barriga, tem gente que passa mal, que começa a suar, sobe a pressão, desce a pressão, sabe? O coração palpita. Então, sabe, acontece de tudo, irmãos, quando a gente tem medo. Quando a gente se vê numa situação de medo. E eu falo isso porque eu já vivi, uma vez um cara foi me assaltar, ele veio com a arma, e veio atrás dele, veio um bêbado. Eu nunca me esqueço disso. O bêbado veio e falou assim, eu vim aqui para te livrar do assalto. Eu nem crente não era, irmãos. Eu vim aqui para te livrar do assalto. O cara ia te assaltar, ele estava com a arma ali. O cara veio com a arma. Eu falei, mas eu não tinha pernas, irmão, eu não conseguia sair do lugar, eu não conseguia andar, nem subir no ônibus na hora que o ônibus veio. O bêbado falou, eu vou te levar, vou junto com você. O bêbado foi, pegou o mesmo ônibus que eu, ele só não desceu no mesmo ponto que eu, ainda pagou a minha passagem, irmãos. Ele falou, eu vim aqui para pagar a sua passagem. Eu falei, Senhor Jesus, eu nem te conhecia, sabe, e o Senhor usando quem o Senhor quiser para me livrar de um assalto. E no dia seguinte, eu fui para a escola, eu estudava no Piquiri, a pessoa falou assim, 3 pessoas foram assaltadas no ponto. Eu falei, eu não fui uma vítima porque Deus me guardou ali. Anos depois, eu fui entender que Deus, Ele preserva aqueles que têm um mínimo de fé. Minha mãe já era cristã e eu não ia à igreja. Eu falava, mãe, vem que a igreja dá dízimo para pastor, você está doida? Dá o dinheiro para mim gastar, né, com os meus amigos. Então a gente percebe que o medo e a distração, ele acaba com coisa. E tem coisas que nos distraem, irmão. Você, quando vai almoçar, ou vai fazer uma refeição com a sua família, você tem o hábito de ficar olhando no celular? Ou você abre o celular na Bíblia, lê um versículo e faz a oração? Isso tem acabado, irmãos. A gente tem comido com o celular na mão. É legal? Sem problema. E tem outras coisas. Assistir um cinema. Vou no cinema hoje. Vamos para a igreja? Não, vou no cinema. Naquele dia que você tinha que ir lá para ouvir a palavra, que Deus ia se manifestar, fazer um prodígio, fazer uma maravilha na tua vida, você escolheu ir no cinema, você foi distraído, algum amigo chegou, não, vamos no cinema, tem um filme bom, saiu um lançamento novo, vamos ficar em casa assistindo um filme, comendo uma pipoca, vamos no shopping, vamos não sei aonde, vamos na praia, vamos numa festa, tem um aniversário ali de um amigo, vamos lá. E aí a gente usa aquele argumento, não, a gente tem que estar no meio do ímpio para pregar também. Eu vi uma vez uma pessoa, triste, o final, irmãos, ela ia na escola de samba, foi lá no meio da escola de samba, e com o argumento seguinte, não, aquelas pessoas precisam de Jesus. E a gente sai daí, porque aí a barra é pesada. Não, eu tenho que pregar, eles precisam de Jesus também. Eu falei, eles precisam de Jesus, mas o diabo quer te tirar da presença de Deus. E, não somos nós que estamos aqui dentro da casa de Deus, que vamos libertar as pessoas. Nós vamos anunciar o Evangelho. A libertação, quem vai fazer é o Espírito Santo. E muitas vezes a gente quer fazer o papel do Espírito Santo. Eu vou lá, eu vou libertar, vai acontecer porque eu sou de Deus. Meu amigo, a palavra diz que quando a gente começa desse jeito, vai preceder a nossa queda. Quando o anjo falou lá, o arcanjo disse, Satanás, o Senhor te repreenda, ele entende que principados, potestades, tudo aquilo que é do inferno, a gente não deve, subestimar, porque nós dormimos, eles não. Nós abaixamos a guarda,
Eles não. Fica esperando a brecha, esperando a vontade. E essa pessoa acabou saindo da igreja, irmãos. Se afastou da igreja. Triste. E isso acontece com muita gente hoje. Eu vou enfrentar. Irmãos, não tente fazer o papel que é do Espírito Santo. Anuncie o Evangelho. Fale de Jesus. Dê testemunho de Jesus. Nós não precisamos nos entrar naquela sujeira para dizer que nós somos cristãos. E falar, eu sou filho de Deus. Não. Nós temos que falar de Jesus. Contar os milagres, dedicar tempo à oração, dedicar tempo e não deixar que nada nos distraia. A distração pode atrasar a bênção de Deus na nossa vida. Aquilo que era para acontecer rápido pode demorar para acontecer, irmãos. Pode demorar. Por último, nós precisamos ter fé. Irmãos, quando os discípulos olham para Jesus, eles ficam apavorados, e Pedro fala, Senhor, se é tu, deixa que eu vá até ti, andando também. Eu imagino Pedro descendo daquele barco, irmão, correndo sobre aquelas águas, indo até Jesus, e aquela coisa. Mas quando veio o vento, o que ele fez? Ele se distraiu. Quantas vezes nós nos distraímos, irmãos, da nossa fé, da nossa comunhão, por coisas banais, dentro da nossa própria casa, irmãos. Uma fagulhazinha faz um estrago enorme e a gente começa a ladeira abaixo, irmãos. Aquilo que você saiu cheio, sabe, com o pote cheio de azeite, quando chega em casa parece que derramou tudo no chão. E às vezes aí depois o filho olha e fala, pai, cadê aquela unção? Pai, cadê aquele homem bom? Mãe, cadê aquela mulher amorosa, que abraça e beija todo mundo, que dá a paz do Senhor, e vai tudo por água abaixo, a distração. E aí a gente corre para onde? Senhor, me socorre. Ou a gente liga direto para o pastor, né? Pastor, estou com um problema aqui em casa. O senhor pode me ajudar? Não é assim? O senhor pode me ajudar, pastor? Aconteceu isso. Isso aconteceu na vida de Pedro quando ele saiu do barco. Ele saiu todo empolgado, irmãos. Só que ele não estava preparado. Não tinha passado pelo processo ainda, irmãos. Nós temos que nos preparar. Às vezes eu quando era mais jovem, eu falava para a pessoa, por que eu não posso ser um superintendente da escola bíblica? Porque você não é batizado, Marcos. Por que eu não posso fazer? Porque você não é batizado. E eu queria, porque queria. E hoje eu entendo que antes de nós passarmos pelo deserto para ser preparados, porque o deserto é lugar onde você vai comer maná, e o que mais que tem lá no deserto? Uma sombra, né, durante o dia, e à noite uma coluna de fogo para você andar. Você vai viver com aquilo que Deus te provém, não com aquilo que você quer. Você vai viver com aquilo que Deus te deu, não com aquilo que você quer. Então é o maná, é uma nuvem para te livrar do sol e uma coluna de fogo à noite para você não se perder. E mais nada. A sua roupa não vai envelhecer, os seus sapatos não vão se desgastar, mas a bênção de Deus vai estar com você, te preparando para quê? Para que quando você chegar onde você precisa chegar, na bênção, você seja abençoado. E os sinais, prodígios e maravilhas contagiem aqueles que estiverem ao seu redor. Eles vão olhar para você e vão falar assim, nossa, quando ele falar assim, poxa, o que é andar sobre as águas? Porque Deus está no controle da nossa vida, ele vai falar, nossa, com você tudo acontece. Não, não é que tudo acontece. É que você respeita, você obedece. Porque teve muita gente no deserto que não obedeceu e morreu. E hoje, nos nossos dias, tem muita gente que não está obedecendo e está morrendo na fé. E o pior, irmãos, sai falando mal ainda. Quantas inimizades estão acontecendo dentro das nossas igrejas, irmãos? Por que isso acontece? O povo está distraído, preocupado com seus interesses. E aqui, ter fé, quando estamos em momentos difíceis. Porque Jesus, quando viu Pedro afundando, ele disse, por que você duvidou, homem de pouca fé?
E quando nós falamos de fé, nós lembramos de Ananias, Misael e... Espera aí, acho que eu anotei aqui. Ananias, Misael e Azarias, isso mesmo, que foram lançados na fornalha. Eles estavam num momento difícil, mas o que eles tiveram? Qual era o oceano que eles tinham que atravessar? A fornalha. Qual era a água que eles tinham que enfrentar? Porque tanto faz você estar no fogo ou num oceano para se afogar, tanto faz, irmãos. É morte na certa. Mas eles entraram com fé. E a Bíblia diz que havia um quarto homem lá. Então, nos seus momentos difíceis, sempre Deus vai enviar alguém. E isso quando Ele não se fizer presente pessoalmente através do Espírito Santo. Isso acontece, irmãos. Quando Lázaro morreu, as suas irmãs, quando viram Jesus, a primeira coisa que eles disseram para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E Jesus vira para elas e diz: ó, se você crê, você vai ver a glória de Deus. E ainda Jesus instiga ela ainda, falando: ó, você crê que eu sou a ressurreição e a vida? E a pessoa ainda que esteja morta, se ela crê em mim, ela viverá? Ela disse sim. A resposta de Marta e todos aqueles que estavam ao redor ali de Maria, porque havia muita gente ao redor de Jesus, a resposta deles de fé para com Jesus foi o que tirou Lázaro de dentro da caverna que ele estava. Mas primeiro eles precisaram remover a pedra da incredulidade. Porque quando eles olharam para Jesus, eles falaram: Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, isso não tinha acontecido. Não é assim que a gente fala? Ah, mas se Deus tivesse. A vontade de Deus, ela é inquestionável, irrevogável, ela permanece para sempre. O que Deus diz, acontece e acabou. Ele faz. Nós aprendemos desde criança que seremos sempre felizes. Sempre temos que buscar a felicidade, mas nós nunca buscamos a separação, a perda. Ninguém ensina para nós a se preparar para o momento da separação. Tanto é que às vezes nós vamos nos velórios, nós vemos pessoas debruçando em cima do caixão, aí você vai perguntar: como era a sua vida com essa pessoa que está aqui? Eu via ela uma vez por ano, faz 3 anos que eu não a vi, mas eu estou sentindo porque era um grande amigo. Que grande amigo é esse que você não vê, sabe, faz 3 anos? Que pai é que você não liga todo dia, ou toda semana, toda hora, ou vai visitá-lo pelo menos 6, 7, 8 vezes ao ano? E aí a pessoa chega na hora do velório, pessoa boa, chora. Não é uma lágrima de separação, é uma lágrima de arrependimento por não ter feito mais. E aqui os discípulos sentiram isso na pele quando estavam dentro daquele barco, que andavam com Jesus, viviam com Jesus, mas não sabiam ainda que Ele era o Filho de Deus. E a prova disso é que quando Jesus parte desse mundo, quando Ele está na cruz, a pessoa que demonstrou mais fé em Jesus foi um ladrão. Porque os seus discípulos, foram embora. E quantas vezes nós não fazemos isso, irmãos? Quantas vezes nós, vemos o nosso pastor em apuro e nós, deixamos para ele resolver. Vemos a nossa igreja em apuros e deixamos para os líderes resolverem. Esse é problema dele? Não. Esse é problema nosso. Se nós quisermos andar sobre os problemas, pisarmos a cabeça da serpente, como a palavra diz que nós pisaríamos, nós precisamos orar. Nós precisamos ter fé. Nós não podemos ter medo, irmãos.
Porque esse medroso que afundou aqui, nessa passagem bíblica, que é Pedro, pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele disse que não era digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus. O mesmo homem que pediu socorro para Jesus, afundando, vira e fala: eu não sou digno de ser crucificado como ele. Por que ele não falou assim, negou Jesus naquela hora? Porque passou pelo deserto, irmão, foi transformado, foi tratado, passou pelo processo, sabe, foi moldado em Deus, foi moldado no Espírito Santo, e aí não tem mais dificuldade. Tem pessoas que eu gosto de conversar com pessoas que elas olham assim, vê o problema e falam: não tem problema. Quem tem problema é o diabo, porque eu vou orar. Quem tem problema são aqueles que causam o problema, porque eu vou orar para que eles saiam do problema. Porque eu vou pedir a Deus que eles saiam das dificuldades. Essa tem que ser a minha visão, porque a visão de Jesus é libertar, é curar, é salvar. Agora, eu não sou mais um que vou levar problema, eu sou mais um que vai levar a palavra de Deus, eu sou mais um que vai levar a bênção de Deus, eu sou mais um que vou olhar para o céu e vou ver o céu se abrir, como fez Estevão. E tem uma passagem de Atos, se eu não me engano, 6, lá, que quando as pessoas estavam conversando com Estevão, todos que estavam lá olhando, olharam para ele e sentiram como se fosse um anjo. Você sabe o que é isso? É pessoa transformada pelo poder de Deus, é pessoa que tem certeza e convicção da sua fé em Jesus Cristo. E nós somos esses agentes, e Deus quer usar Deus quer usar você, para que você seja esse canal de bênção. Não tenha medo, não se distraia, mas confia no Senhor, que Ele vai te abençoar. Que da próxima vez que Ele falar: ó, pega o barco e vai para outra banda, você saiba de uma coisa, vai vir vento, e Ele vai vir andando sobre as águas. Que você não seja como Pedro e nem como os discípulos. Uns que tiveram medo e outro que se afobou para sair do barco. Mas na saída ele afundou. Seja aquele que espere o momento certo de Deus. Espere o momento que Deus vai falar: vá, filho, que eu sou contigo. Porque aí você não vai se apartar do livro, deste livro. E você vai triunfar como Josué. Josué era um especialista em guerra, mas Deus o transformou num grande líder, num grande homem de Deus. Pedro, Paulo, todos os discípulos só se transformaram quando reconheceram que para que Deus fizesse milagre através da vida deles, eles precisavam se esvaziar. Se esvazie de você e deixa Deus te encher em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Também assim, de quarta-feira, a gente tem um momento muito de oração, e é um momento gostoso, irmãos. A gente precisa ser alimentado pela palavra, e a nossa fé precisa ser fortificada. Porque só isso vai fazer nós vencermos. Porque nós não vamos ficar nessa terra, irmãos. Você não vai ficar aqui. Mas se você, quanto maior número de almas você levar para Jesus, isso sim você vai estar acumulando patrimônio no céu. Que a Bíblia diz que é o galardão que nós vamos receber. Esse é o patrimônio que você tem que pensar e investir em pessoas. Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão desacreditadas, pessoas que estão dobradas. Nesse projeto que vocês têm de ação social, irmãos, eu oro para que isso multiplique, que isso frutifique nesse bairro. Que quando alguém perguntar da Igreja Adventista da Promessa, sabe, todo mundo conheça, todo mundo sabe quem é, sabe, ali, ó, fica ali, ó, alguém precisar de alguma coisa vai saber aonde procurar. Né? E não vai ser vocês que vão, as pessoas vão vir até vocês, porque o Espírito Santo vai trazer, porque vocês estão confiando. Queria que você pegasse na mão do seu irmão, em nome de Jesus. Segura na mão dele. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
É neste momento que nós glorificamos o Teu nome através desta palavra. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor falou comigo também, Pai. Senhor, olha, Senhor Jesus, para os Teus filhos que vieram aqui nesta noite, Pai. Talvez eles tenham várias necessidades, Pai. Talvez seja problemas de enfermidade, seja problemas financeiros, problema de trabalho, seja, Senhor Jesus, problemas diversos com filho, de relacionamento, Senhor, seja até problema, Senhor, com a fé, pouca fé, que nesta noite, Senhor, o Senhor possa derramar o Teu bálsamo, do poder do Teu Espírito Santo, dando a eles a sabedoria, Pai, porque a inteligência já é do homem, Pai, mas a sabedoria vem de Deus, e eu quero abençoá-los, ó Pai, pedir a Tua bênção sobre a vida deles, ó Pai, que eles sejam instrumentos vivos na Tua mão, Pai, que eles sejam animados, renovados, Senhor Jesus, cheios da Tua presença, Pai, por onde eles passarem, Senhor Jesus, os sinais, os prodígios e maravilhas possam acontecer, como aconteceu com Jesus, como aconteceu com os discípulos, como acontece, Senhor, com muitas pessoas nos dias de hoje também, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Derrama sobre eles graça, derrama sobre eles misericórdia, Pai, derrama sobre eles muito amor, ó Pai, porque sem compaixão nós não conseguimos vencer, Pai, sem compaixão nós não conseguimos, ó Pai, vencer, por isso no nome de Jesus, Pai, que eles consigam, meu Pai, fazer aquilo que o Senhor quer, não aquilo que eles querem, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és um Deus bondoso, um Deus de misericórdia, Pai, alcança as suas famílias, Pai, os projetos dos Teus filhos, ó Pai, que eles têm engavetados, ó Deus, que já desistiram, que o Senhor possa reavivá-los, o Senhor possa animar, para que eles possam pôr em práticas, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, ó Pai, eu Te exalto e Te glorifico, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua bênção